Boa noite a você, meu querido eleitor. Para nós é uma alegria muito grande estar com você nessa noite mais uma vez, batendo aquele papo de política gostoso. Como você pode ver, a nossa entrevistada da noite, a Jéssica, já está aqui em nosso estúdio. E depois, de uma folga que nós tivemos aí, em prol do Dia dos Namorados, eu sei que você saiu, você não ia acompanhar programa de política em Dia dos Namorados. Não vem com essa, que eu não acredito nisso não. Mas aí é uma folga que nós demos aí também, para recuperar as forças, os fôlegos. E agora estamos juntos aqui em mais uma entrevista com o Papo de Política. Mas antes de começarmos esse papo gostoso, eu queria lembrar você nos lugares pelos quais fazemos parte em nossa cidade para fazer e realizar assim a nossa consumação. E em primeiro deles, eu não poderia deixar nada mais nada menos de falar das drogarias Mega Barato. Lá você encontra todos os tipos de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal e também um cuidado para a sua pele. Você que é mulher, que gosta de ter um cuidado especial com a sua pele, é na Drogarias Mega Barato. Toda uma linha de esmalteria completa para você que é mulher e também para sua manicure. Cobra sua manicure esmalte novo, tá? Na Drogarias Mega Barato tem isso lá. Toda a linha de shampoo e também condicionador para os seus cabelos. Confira 3 produtos que nós estamos em destaque. Aparelho de medir pressão automático digital para braços GTEC de R$ 149,90 por R$ 119,99. Kit Pantene shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Com toda a parte da farmácia separado com o setor infantil para cuidar do seu bebê e também com as linhas de chupetas e mamadeiras MAN e Philips, Aquelas mamadeiras, e chupetas ortodônticas para o seu filho, já crescendo, tendo aquele puxadinho no dentinho. É lá nas Drogarias Mega Barato que você vai encontrar. Com as suas lojas na Avenida Porto Alegre, na Cidade Nova, com o telefone 3823-6271. Na Avenida Cardoso Moreira, em frente à delegacia no centro, com o telefone 3824-4988. E também na Avenida Cardoso Moreira, na esquina com Assis Ribeiro, no centro, com o telefone 3824-1000. Lembrando que esses 3 telefones que eu disse para você aqui, eles são o WhatsApp. Então, manda lá sua mensagem, faz o seu pedido e daqui a pouquinho o motoboy já está encostando na sua casa lá com o seu pedido. Drogarias Mega Barato, aqui é barato de verdade. Eu queria também dar ênfase para você nessa noite, você que gosta de queimar sua carne, fazer seu churrasquinho, eu também não poderia deixar de falar da Top das Carnes, sua casa de carnes mais top de Itaperuna, com os variados cortes, pronto para o seu churrasco do final de semana, para você curtir com seus amigos, com a sua família, vendo um jogo, Então eu não poderia deixar o que tem na casa de carnes Top das Carnes. Kit churrasco, bife de ancho, picanha, pontinha da costela, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais você vai encontrar na casa de carnes Top das Carnes. Com os telefones 99804-2180 e 99973-7837, sobre a direção do nosso amigo Staizinho. Top das Carnes, a casa de carnes mais top da nossa cidade. E também, junto desse momento, eu quero dar ênfase aqui ao Brasa Steak Grill, seu almoço com churrasco, que está fazendo toda uma diferença assim na nossa cidade. Com um novo conceito de almoço na cidade, o Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco da região. Com seu prato principal de arroz, feijão tropeiro e salpicão. Lembrando, pessoal, que o salpicão é com maionese caseira. Para alguns isso aí é muito importante, tá? Com seus cortes de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e pão de alho com queijo. Então, não perca tempo, não. Anota o telefone do Brasa Delivery aí, que daqui a pouco, você pedindo, vai estar chegando para você. 99770-2929. 99770-2929. E lá no Brasa vai ser impossível você pedir uma só vez. Eu tenho certeza que você vai virar cliente depois que você almoçar no Brasa Steak Grill. E também, fechando esse ciclo de colaboradores
que nós temos aqui junto ao Papo de Política, eu gostaria de falar com você do estúdio, do espaço Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre na sua vida. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. O estúdio da Natália Coutinho fica na rua Pastor Abelar Siqueira, número 25, na Cidade Nova, na sala 103, perto do Mercado do Liseu. Para ficar mais nítido para nós, quase que em cima do Medieval. Então, você que quer aí fazer as suas fotos, você político, né, que nos assiste na sua pré-candidatura, ela está recebendo muitos pré-candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, para realizar assim as suas fotos profissionalmente, para você ter uma amostra, uma boa visibilidade assim para o seu público. Eu vou deixar aqui o WhatsApp da Natália Coutinho, o contato dela, para você pegar e mandar lá e já fazer o seu agendamento para a sua sessão de fotos, tá joia? Vamos lá, 22 98817 6801. Mais uma vez, 22 98817 6801. E também vai lá conferir no Instagram da Natália Coutinho, Natália Coutinho Fotografia. E, de fato, você não vai se arrepender, e sim vai sair de lá totalmente satisfeito. E uma outra coisa que eu vou dizer para você vai sair de lá mais bonito que você entrou. Você pode ter certeza disso que eu estou dizendo para você. Tá joia? Espaço Natália Coutinho, entre em contato no WhatsApp lá e até mesmo no Instagram que eu te passei aqui agora, e você vai ter uma experiência assim fora do comum. Seguindo então com o nosso programa, queria dar meus sinceros boa noite para a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Seja bem-vinda. Para nós é um prazer muito grande te receber aqui, tá joia? Pessoal, vou estar lendo aqui a ficha técnica da Jéssica. Jéssica Luísa Barbosa da Silva. Ela é consultora de vendas e educacional. Ela reside aqui em Itaperuna mesmo, no centro, na parte alta. 27 anos, solteira, 3 filhas e é graduada em gestão pública. Jéssica, seja muito bem-vinda, né, ao nosso programa. Como eu disse para você, para nós é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui em nosso programa. Nós vamos estar lendo a lei que abrange você também, que é pré-candidata, e logo assim nós vamos iniciar o nosso papo de política. Pessoal, como sempre, como já é de praxe do nosso programa, nós vamos estar lendo a lei 9.504/1997, que abrange todos aqueles pré-candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, que estão nessa disputa no decorrer desse ano. Vamos à leitura da lei, então. Leitura 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos, estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear. Podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas. Nós vamos dizer agora o que essas pessoas que estão fazendo essa disputa, né, dessa corrida eleitoral, o que é permitido, o que é proibido dentro desta lei. É permitido, antes do período oficial de propaganda eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar
participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis nas redes sociais. Isso, pessoal, é o que é permitido. Agora, nós vamos ao que é proibido. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Nós queremos, mais uma vez, deixar muito claro isso para você que está em casa, todos que estão assim nos assistindo, que esse programa respeita muito tanto a lei quanto as pessoas que nós recebemos aqui. Porque, de fato, nós não queremos prejudicar ninguém, e sim manter o respeito com todas as pessoas. Então, abaixo da lei, nós estamos assim fazendo o que é o certo, o que é o correto. Então, de fato, está aí lido a lei e vamos então bater aquele papo? Vamos? Perfeito. Antes de tudo, vamos servir aquele cafezinho, aquela bebida do nosso cafezinho do Papo de Política, e assim nós vamos começar a trocar uma ideia muito importante, muito produtivo com a Jéssica hoje aqui. Jéssica, vamos lá. Acho que a primeira pergunta, eu acho que nada mais é que um seja bem-vindo muito grande da sua parte. Quem é a Jéssica Barbosa? Boa noite a todos que nos assistem. Então, a Jéssica Barbosa é uma menina que ela tem muitos sonhos, né, desde pequena. E, com isso, hoje, ela entende que ela se tornou uma pessoa que luta diariamente por melhorias próprias e para as pessoas também. Hoje, eu me considero uma pessoa forte, determinada. Sou mãe de 3 crianças, Anthony, Ayla, Dandara. Também tive a perda de um filho, que é a Alan, que é uma das grandes inspirações para eu estar, né, hoje com fôlego de vida e lutando cada vez mais para trazer melhorias não só para a minha vida, como a minha família, mas para a coletividade também. E, assim, eu me considero muito determinada, uma menina de muita força, de muita coragem e que sonha muito alto. E eu gostaria muito de alcançar todos esses sonhos. Sou sonhadora, eu acho que eu me considero assim. É ótimo conhecer pessoas assim, até porque histórias como a sua história, né, Jéssica, e de outras pessoas também inspira outras pessoas. Isso é interessante demais de ouvirmos assim e que serve de incentivo para outras pessoas também. Jéssica, seguindo, como foi o seu primeiro contato com a política? Como você viu a política na primeira vez na sua vida e se identificou com isso? Então, quando pequena, a minha mãe participava muito de ações que as igrejas que ela frequentava fazia dentro da comunidade, até no Morro do Cemitério, nas redondezas ali da parte alta, e aquilo me chamava muito a atenção, porque eu via que o intuito deles era ajudar aquelas crianças ali que muitas das vezes não tinham recurso, viviam em estado de vulnerabilidade, e eles iam com peças teatrais, iam com eventos pula-pula, algodão doce, pipoca, picolé. Até então não tinha entendimento daquilo, que é uma forma, né, da política social atuante, da política pública, e eles sempre tiveram contato de pedir a vereadores ajuda. E eu ficava curiosa para saber por que os vereadores ajudavam, estavam ali participando daqueles eventos, quem eram aquelas pessoas. E eu fui crescendo, comecei a estudar mais, me aprofundar mais, principalmente em questões que envolvem, né, o Estado e como ele funciona. Quando eu cheguei na faculdade, no ensino superior, eu tive contato com o direito constitucional e me chamou muita atenção. Eu queria entender como funcionavam os 3 poderes e eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero uma cadeira dessa para mim. E 2 anos depois, eu tive a oportunidade de desenvolver, né, alguns projetos e aquilo estava no papel e dentro do meu coração. E eu consegui ter um primeiro contato com a política justamente nesse momento, que eu tive uma gestação precoce e eu era muito nova e aquilo me incomodou.
E acabou que eu tive contato com um vereador atuante na cidade e, ao andar do lado dele, eu comecei a ser bem participativa, a aprender a lidar com meus projetos, a lidar com outros projetos sociais, né, a fazer alguns requerimentos. Então, eu fui bem atuante. Isso em 2020, que eu comecei a ser bem atuante mesmo. De fato, cresceu. Cresci, né? cresci. Amadureceu junto à política e junto também com seus pensamentos, né? Sim. Perfeitamente. Jéssica, e como foi a sua entrada na política? Como falou, olha, mediante tudo isso que eu estou vivendo, eu acho que chegou a minha hora. Como que você chegou a esse pensamento, a essa decisão em tomar na sua vida? O pontapé assim, inicial para eu entrar, como eu disse, eu tive uma gravidez precoce e eu tive que abrir mão, renunciar ao meu sonho de ter uma graduação, que ou eu era mãe ou eu fazia minha faculdade por não ser de família, né, que tem condições de pagar e arcar com as duas despesas. Na época eu tinha saído do meu relacionamento, engravidei, e eu era nova, tinha 18 anos para 19, e aquilo começou a me incomodar e eu falei assim, eu tenho que desenvolver algo para poder ajudar, orientar outras meninas para que elas não passem pelo mesmo processo que eu passei, que era a maternidade, né, precoce. Para uma mãe adolescente, eu me considerava uma mãe adolescente porque eu não tinha casa, eu não tinha estabilidade financeira e nem recurso para sustentar a chegada do bebê. Então, eu comecei a desenvolver um projeto chamado Relatos de Mães. Foi justamente durante esse período que eu entrei na política. Anos depois, eu tive a perda de um bebê, né, que é o Alan, e eu entrei mesmo porque eu fui até a Alerj, fui convidada até a Alerj para falar, porque eu trouxe uma temática que se chama violência obstétrica para a cidade, que é um problema que eu havia sofrido durante o meu parto, e ao falar disso na internet, eu comecei a chamar bastante atenção, tanto das pessoas que haviam passado pelo mesmo, quanto também do poder público, que foram me chamando. Eu recebi algumas homenagens, né, por conta do tema que eu levantei, do trabalho que eu desenvolvi, principalmente durante a pandemia, em prol da saúde mental também das mulheres, e eu resolvi representar aquele grupo. Foi onde eu entrei para a política mesmo, comecei a frequentar a Câmara Municipal de Itaperuna, levantar bandeira e trazer várias questões, né, tanto questões sociais quanto raciais, e com isso eu fui ganhando força, e isso me tornou, né, a pessoa que eu sou hoje, né, atuante dentro da política de Itaperuna. Perfeitamente, Jéssica. Muito, muito importante você fazer essas citações, porque às vezes as pessoas que estão em casa, às vezes já não ouviram, né, e também não tem uma garra de uma pessoa que defende tantos ideais como você defende, né? Então é muito importante você citar isso aí ao vivo aqui para nós, daí depois também ficará no YouTube também, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir uma pré-candidata tão nova e, de fato, trazendo tantas mudanças assim para a nossa cidade, né? Jéssica, seguindo aqui, você já ganhou alguma eleição? Se já, em qual posição? Então, a única eleição que eu ganhei, né, foi para representante de turma, uma no 10 de maio, e outra na minha turma de Direito, se eu não me engano, no segundo período, por conta do desenvolvimento que eu sempre tive de ser muito organizada com as coisas, tudo que eles precisavam, eu estava sempre ali para ajudar o pessoal a orientar também por conta das médias, das notas altas. Então, só foram essas 2 vezes. Perfeitamente. O que você pensa sobre o governo em exercício? Lembrando que a gente sempre vai dizer, mas sempre vai falar a nível municipal, né? Pelo menos por enquanto. A nível municipal, o governo que está em exercício. O que você pensa sobre esse governo? Então, eu concordo com muitos projetos, com a atuação. Eu admiro muito o trabalho que vem sendo desenvolvido. Também entendo que não é da noite para o dia. A gente teve muitas conquistas, mas também não pegamos, né, num momento muito bom, porque veio a questão da pandemia, vários fatores aí que influenciam, querendo ou não, numa gestão. E inúmeros foram os conflitos, problemas que foram deixados por conta desse período bem difícil que o mundo inteiro viveu. Eu acho que tem muita coisa a melhorar. Eu avalio assim como um governo bom, mas que precisa melhorar. A todo tempo nós
temos que entender que precisa melhorar. Ainda tem uns pontos que existe aquela fraqueza que precisa ser tratada ali para poder o bem-estar da população, sabe? A gente escuta, né, a população reclamar, seja na infraestrutura, algumas questões de saúde, mas eu sou a favor e acho um governo muito bom que tem muito a crescer. Perfeitamente. Eu acho que com a sua resposta já respondeu a próxima também. Sim. Que no caso, na sua opinião, se precisa mudar alguma coisa. Você Precisa também mudar. já respondeu, de fato, que nem todos os governos também precisam entender que não são perfeitos. Sim. Né? E sempre vai pegar uma gestão de um e uma gestão de outro também. Né? Então, de fato, não vamos conseguir 100% tanto de um lado quanto para o outro. Né? Seguimos então, Jéssica. Nós vamos para a parte do programa em que eu sempre deixo muito claro que nada mais é do que uma ponte entre você, que é a pré-candidata, e as pessoas que estão em casa nos assistindo, que mandam as perguntas na caixinha de perguntas lá. Então o programa fica entre você e os seus, digamos assim, os seus eleitores, né? Então eles mandaram algumas perguntas e também é uma oportunidade para você se mostrar os seus ideais, tirar algumas dúvidas. É uma oportunidade que você tem de esclarecer alguns fatos também, para que as pessoas de casa entendam também quem que é a Jéssica, né? Então isso eu acho que aproxima um pouco mais você do meu público e também do seu público também. Então, nós tivemos algumas perguntas para você e a primeira delas é: quem você irá apoiar nessa pré-candidatura a prefeito? Então, eu irei apoiar o atual prefeito, senhor Alfredo. Ele é o prefeito que eu escolhi. Eu fiz uma análise assim, bem criteriosa e eu escolhi o senhor Alfredo para apoiar. Perfeitamente. Quantos anos a Jéssica tem? Eu já falei, mas ela vai ter a oportunidade mais uma vez. E por que quis entrar na política? Então, tenho 27 anos. Eu escolhi entrar na política porque a gente entende que ser, né, vereador, ser um candidato a vereador, eu entendi como uma ponte para mim ser porta-voz da minha comunidade, o lugar de onde eu vim, e das pessoas que acreditam nos meus ideais, nos meus projetos, e uma forma da gente entrar, não só em parceria com o governo aqui do nosso município, mas também a nível estadual, nacional. Então, acho assim, muito importante ser uma porta-voz. Então, eu escolhi isso porque eu cansei também de ficar correndo atrás e eu sentia que eu estava correndo contra o vento. E, a partir do momento que eu comecei a me posicionar e querer representar as causas e as pautas que eu defendo, eu senti que eu ganharia mais força. Só que eu não tenho caneta na mão, eu não tenho como custear tudo para me poder alcançar. Então, eu falei, agora é minha vez. Não tem como eu ficar batendo cabeça sozinha. Eu preciso ir em frente, eu preciso dar um passo mais largo e representar, de fato, todas as causas e os movimentos a qual eu defendo e faço parte. E preciso entender também que é uma caminhada, né, gente? Uma caminhada. Ninguém nasce do dia para a noite sendo presidente da Sim, República, né? sim. Então, assim, de fato, precisa ter um início. Sim. Se não tiver um início, nada flui. Jéssica, você é boa trabalhando em equipe, ou seja, você tem uma facilidade de trabalhar em equipe? Sim, eu tenho a facilidade de trabalhar em equipe, mas principalmente de atrair pessoas. Então, assim, o dom, as pessoas, elas se atraem por tudo que eu falo, porque eu sou mais, assim, de incentivar mesmo. Do grupo, assim, da equipe, eu vou ser sempre aquela que vai estar incentivando a pessoa a querer mais. Se ela estiver querendo desistir, eu vou pegar ali junto com ela, eu sou de andar do lado mesmo. Como um combustível, né? Isso, um combustível. Perfeitamente. Você recebeu alguma homenagem da Prefeitura de Itaperuna? Sim, Conta já um pouquinho recebi. para nós sobre essa homenagem. Eu recebi uma em 2020 por conta dessa atuação durante a pandemia, e essa homenagem ela foi no Dia Internacional das Mulheres. Foi uma homenagem feita pelo vereador Glauber Bastos, né, qual eu tenho muita admiração como político, e foi ele que fez essa homenagem. Foi uma das primeiras, e depois
Eu ganhei até uns outros prêmios, né, Negro de Destaque, da professora Angelice, após essa homenagem principalmente, mas da prefeitura em si foi essa, uma homenagem na Câmara Municipal, no Dia Internacional das Mulheres. Perfeito. Aí isso aí foi uma ponte entre você e o Glauber, né? Isso. Glauber Basso. Isso, mas Glauber do governo Basso. Alfredo você ganhou também ou não? Você não lembra? Foi durante. Durante foi também. Durante o governo dele. A gestão do Alfredo. Do Alfredo, Isso. através do Glauber você Isso, ganhou. através Mas então do Glauber. de fato foi o Glauber que fez essa homenagem. Perfeitamente. Jéssica, o que você quer na política em Itaperuna? Então, eu quero mudança. A primeira coisa que eu quero é mudança, porque, infelizmente, né, a gente precisa melhorar muita coisa aqui, mas eu acho que, principalmente em questão de acesso, uma relação mais harmônica entre, né, o legislativo e o executivo, juntamente com o povo, as associações, principalmente de bairros, a gente precisa muito desse contato. Então, acho que essa mudança vai vir no pontapé inicial de você entender qual é a dor, qual é a demanda do povo, isso o representante levar, né, a Câmara levar a tribuna, passar para o Executivo, para a gente começar a ser mais objetivo, ainda mais agora que a gente tem, né, 2 deputados atuantes. Eu acho que entender a necessidade do nosso município, que é uma cidade tão bonita e que não é muito difícil de você mudar, são pequenas coisas ali da infraestrutura, uma coisinha aqui na educação, na saúde. Eu acho que a gente tem muito a crescer, então precisa de mudança. E a principal mudança é acabar com a velha política, que todo mundo já sabe como funciona. É até engraçado, assim, porque parece que você está até adivinhando, né? Sim. A resposta que você deu tem 2 perguntas mediante a isso que você falou também. Já que você falou de 2 deputados, a próxima pergunta é: o que você pensa sobre essa briga de deputados na cidade? Porque, de fato, não sei se você chegou a assistir. E assim, pessoal, esquece não é a Jéssica que está falando, sou eu que estou falando. Eu acho vergonhoso, de fato, o que vem acontecendo no nosso município. Porque eu estava vendo alguns vídeos, né, e alguns relatos de deputado estadual chamando outras pessoas de vagabundo, ou até mesmo a fase dos RPAs, que foi o que ele explicou depois num vídeo, dizendo que os RPAs são vagabundos, aquelas pessoas pelas quais que não trabalham. Eu acho assim, de fato, se ele acha isso, tudo bem, mas a fala de um deputado mediante isso aí é muito triste. Porque como que você apadrinha um pré-candidato, né, que ele está tentando agora como pré-candidato a prefeito de uma cidade, usando todo esse palavreado. E, de fato, tanto de um lado quanto de outro, está ficando muito feio isso. Sim. Muito esquisito, porque eu acho que a política está descendo num nível muito baixo. Eu gosto sempre de trazer pessoas aqui, bater um papo de política gostoso, para tentar até mesmo voltar com a credibilidade em relação à política. Porque hoje, normalmente a pessoa vai falar sobre política, a pessoa assim, quero nem saber. Não quero saber de política, porque isso aí está se tornando um assunto banalizado. Isso está se tornando um assunto baixo. Eu converso com algumas pessoas, a pessoa fala assim, eu não vou correr nem o risco de ir numa zona eleitoral para fazer o voto. Vou deixar meu voto anulado, depois eu vou lá, pago uma quantia em dinheiro e resolvo essa situação. Por conta desse tipo de comportamento, muitas das vezes. Porque, de fato, a gente quer fazer algo, muitas vezes, sério. Mas, às vezes, o político que está em exercício não permite que isso aconteça. Justamente por conta de falas assim. E isso aí é triste. Muito triste. O papo de política repudia esse tipo de fala. Repudiamos esse tipo de fala. Justamente por conta do que está acontecendo agora. Nós queremos, sim, manter a política da boa vizinhança, mas respeitando um ao outro. Se ele é o seu candidato, ou o candidato A, ou o candidato B, que haja respeito acima de tudo. Porque, de fato, o político está se mostrando quem ele é. Né? Mas eu vou voltar com a palavra para a Jéssica agora e fazer novamente a pergunta para ela. O que você pensa sobre essa briga de deputados da nossa cidade?
Então, eu acho que, como sempre, todo mundo já sabe, é prejudicial à população e eu acho que até mesmo a política que deveria ser a verdadeira política. Porque quando a gente começa, igual a fala que você disse, que eu também escuto bastante, eu nem perco o meu tempo mais votando, e eu não quero nem saber de política e eleição, você perde a credibilidade e também a questão dos projetos, né? Porque existe uma demanda gigante de necessidades que tem pessoas que são tão leigas ou que não têm acesso à informação, que não entende que essa mesma política a qual ele não quer se levantar, né, para tomar uma atitude de votar ou de ir cobrar, né, seja daquele que ele ajudou a eleger ou até mesmo exercer o seu direito e o seu dever dentro da sociedade, essa pessoa não entende que para ela, às vezes, marcar uma consulta, ser bem atendida dentro do SUS ou qualquer equipamento, quando ela tem, né, que levar o filho para a escola ou o filho necessita de alguma merenda, de alguma coisa, que tudo isso são questões que envolvem aquele político, que envolve a política. E essa briga, para mim, ela é uma briga desnecessária, por quê? Eu vejo até porque é sem sentido, né, você ver quem está disputando com quem para a prefeitura, porque não faz sentido, certo? Deveria, né, continuar do jeito que está e os quatro se unirem em prol de uma Itaperuna melhor, só que existe, né, sempre aquele que tem o ego mais elevado, que quer poder. Né? Minha avó sempre me ensinou, dá poder ao homem que você vai conhecê-lo. Eu admiro o senhor Alfredo justamente por isso, porque ele é um homem que ele está trabalhando, ele não fica atacando, ele está sempre atacado, claro que ele está em evidência, né? Por ele estar com a caneta na mão, é claro que eles vão atacar mais ainda. E o que eu vejo é o quê? A gente teve um último governo, né, que teve suas falhas, essas falhas automaticamente acarretaram para a gestão atual, tem que pagar, né? Porque é a mesma coisa, você pega uma empresa falida. Se você acha que você vai ter lucro, é impossível. Primeiro você tem que quitar as dívidas. Não adianta você. Isso até dentro de casa. Não adianta você ter uma conta aqui, tirar o dinheiro dessa conta para pagar a outra, aquilo vai acumulando, vai virando uma bola de neve. Então, eu comecei a entender, né, que o governo atual ele estava fazendo pagamento de algumas dívidas para trás. Se os dois estivessem andando juntos, né, eu creio que nós estaríamos num nível muito alto, e agora mais ainda porque a gente fez um deputado federal, antes só tinha um estadual, e dizem que tem anos que não faz um deputado federal, e aqui no norte e no noroeste a gente só tem um, que é da nossa cidade. Então, assim, olha que ponte, você ter alguém dentro da Alerj, dentro de Brasília, né? Então, as demandas aqui, os vereadores que deveriam se posicionar, ao invés de ficar também falando em tapação de buraco aqui e ali, porque eu pedi para a rua tal, que também tem essas brigas de vereador em bairro, que manda no bairro tal, não sei, em vez dele estar criando projetos, né, de lei para entregar na mão do Jair Bittencourt, para o Jair entregar na mão do Murilo, eu penso nesse tipo de política. Os vereadores atuando como vereador, que é fiscalizando, tem um erro aqui, tem um erro ali, leva para o deputado estadual, olha, federal, nós precisamos mexer nisso aqui, entendeu? Porque Itaperuna está precisando, e ambos juntos trabalhar por mais reeleição. Eu sou a favor da reeleição por isso, porque na reeleição eu vou conseguir ver se foi um bom governo ou não, porque nós pegamos, né, a cidade de Itaperuna numa situação muito difícil, né, da última gestão para cá. Existem muitas melhorias, muitas coisas a ser mudadas, mas eu acho a briga desnecessária porque, de fato, a política não funciona como deveria estar funcionando por conta dessa questão. Porque, para ela funcionar, né, eu entendo que eu, enquanto sociedade civil organizada, tenho que me posicionar, ir até de porta em porta, perguntar o que está acontecendo com o meu vizinho, se ele está comendo, se ele está bem medicado, se ele está trabalhando, se ele está estudando, quais são os planos que ele tem para o futuro. Automaticamente está faltando educação, está faltando saúde, está faltando lazer, infraestrutura. Eu levo até um vereador, o vereador vai lá, leva até o executivo, né, o secretário, o prefeito pega isso, leva até o deputado, e o deputado leva até o federal, e em Brasília, né, a gente consegue aí as emendas, consegue tudo aquilo que vai custear as melhorias que a gente busca. Só que tem pessoas que não entendem isso. Então, quando ocorre essa divisão, eles também atrapalham a cabeça da população. A população fica sem entender, fica em cima do muro, porque ou você está de um lado ou você está de outro. Mas, no certo, a gente deveria, né, ser todos unânimes, está todo mundo caminhando para um único caminho, que é uma Itaperuna melhor e com mais oportunidades. De fato, eu sempre gosto de brincar
que a gente não pode nem gostar do piloto, mas a gente não pode torcer porque o avião caia. Sim. Porque a gente está inserido nele. Sim. Então é a nossa cidade. Então, de fato, o único prejudicado com isso tudo é o povo. É o povo. Essa briga por poder não vai chegar exatamente a lugar algum. Seguindo aqui, Jéssica, o que você tem de novo para uma política tão velha? Assim, eu queria muito mais, né, projetos que visam educação, que visam saúde, porque educação, principalmente, eu acho que é um pilar para a gente quebrar ciclos. Né? Eu falo por mim mesmo, que eu vim de um lar de violência doméstica, eu olho para a minha família, só tem pedreiro, doméstico, não tenho nada contra a profissão, mas quando a gente teve, né, igual hoje eu me orgulho que, por exemplo, minha filha, ela pode falar que tem um tio advogado, pelo menos assim, da família, o mais próximo que eu tenho hoje, para os meus filhos ter como referência um advogado. Hoje eu vejo amigos da minha comunidade que é dentista, outros que são médicos, e assim, um médico negro, uma médica negra, porque eu, como venho de comunidade, a nossa realidade é totalmente diferente. Então, eu acredito que uma política que envolva mais em questões de educação, com projetos sociais que são desenvolvidos aqui de acordo com a realidade local, isso levado acima, acho que até a nível Brasil mesmo pode melhorar a vida de muita gente, principalmente dentro de comunidade, porque isso influencia na quebra de ciclos. Se você traz oportunidade, automaticamente a pessoa não fica ali naquela zona de conforto ou naquelas incidências que a gente tem, que é a criminalidade, né, a ficar estagnado ou a não conseguir manter um lar, uma família, porque eu acho que a política ela foi feita para melhorar a vida da população. Então, o novo que eu queria trazer é exatamente isso, essa consciência social nas pessoas, porque é muito fácil a gente querer nossos direitos, mas eles entenderem também qual é o dever e o papel deles dentro da sociedade. Eu faria uma política mais de dever, né, de cumprimento do dever, do que, de fato, uma cobrança do direito, porque eu acho que se você fizesse uma boa gestão, se eu fizer uma boa gestão, né, como eu sou pré-candidata a vereadora hoje, mas se um dia eu chegar naquela cadeira, eu vou fazer as pessoas entenderem tanto qual é o papel delas enquanto dever dentro da sociedade, que até elas entenderem o que é delas de direito, elas já vão saber que aquilo chegou automaticamente, com toda a naturalidade que deveria ser, né? Porque, infelizmente, hoje você vê vários processos aí porque as pessoas não estão tendo aquilo que lhe é de direito, coisas básicas, um acesso à saúde, um acesso à educação. Então, tudo está sendo resolvido num processo. Tudo está sendo resolvido. É muito bom também para a classe dos advogados, mas eu acho que não tinha necessidade da gente ficar nessa briga toda, sabe? É verdade. Uma coisa que talvez era, de fato, tão natural e existia uma cobrança imensa em cima daquilo. Sim. Sendo que já era para ser natural. Natural. Né? Então, que é o direito do povo, muitas das vezes. Eu sempre gosto de citar aqui, porque é o exemplo de pré-candidato que veio aqui, que foi o Romário Porcino. Segundo ele, está com uma autorização de exame desde dezembro do ano passado. Então, são coisas que, tipo assim, a gente olha e fala, isso aí é uma coisa básica. E está tendo que levar o Ministério Público, levar, né, para o Judiciário. Exatamente. Então, assim, se o Executivo e o Legislativo funcionassem como deveria, não teria essa necessidade, entendeu? Principalmente em questões que envolvem política. O que é a politicagem que acaba confundindo a população do que, de fato, é política. A política está em todo o local da nossa vida, dentro de casa, fora, no ambiente de trabalho, e as pessoas foram fazer politicagem com o que é nosso por direito, acabou que ninguém quer mais saber de nada e vai ficar essa bagunça enquanto o povo não acordar. E esse, de fato, esse ano, de fato, eu sempre digo que, como é ano político, e quando a gente se trata e se fala de voto, eu sempre gosto de mencionar que nada mais é do que um voto de confiança mesmo. Porque como hoje tudo está muito banalizado, esse voto precisa ser um voto de confiança. Para amanhã ou depois a gente saber aonde e em quem cobrar. Porque, de fato, eu vou vender meu voto por R$100. Ali acaba qualquer tipo de cobrança que você precisa amanhã ou depois. Né? Então, que o voto seja voto consciente e um voto realmente de confiança, pessoal. Né? Nesse ano, assim, de política.
Jéssica, última pergunta desse quadro. Você tem padrinho político? Não possuo padrinho político. Perfeitamente. Nós vamos para a última parte do programa, sim, que nós denominamos como bate-bola, jogo rápido. Uma pessoa que te inspira fora da política. Rafael Cunha. Rafael Cunha. Quem que é Rafael Cunha? Conta para nós. Rafael Cunha, meu compadre, é uma pessoa que me inspira, além da inteligência que ele tem, assim, desde pequeno sempre foi muito focado. Ele trabalha com parte de mídia social, trabalha como administrador, e ele é uma das pessoas que mais me inspira e mais incentiva, assim, desde pequena. Se eu estou também onde eu devo muito a ele, porque ele teve todo um cuidado, né? Principalmente por conta dos sentimentos que eu tinha desde a infância com traumas. Ele sempre foi uma pessoa que colocou a minha cabeça para funcionar, e hoje é a minha maior inspiração para tudo. Perfeitamente. Manda um abraço para ele. Rafael, um abraço. Te amo muito. Uma mulher que te inspira fora da política também. Fora da política? Então, hoje, assim, é minha mãe, minha avó e minha tia, né? Porque são as 3 mulheres que eu tenho como pilar de ser forte e guerreira nesse mundo, por tudo que elas já enfrentaram, né? São mulheres que passaram por inúmeras violências, inúmeros conflitos, tiveram seus sonhos interrompidos e, mesmo assim, não desistiu de dar o melhor para nós. Então, eu tento puxar isso muito delas e levar isso à frente para os meus filhos, para que a gente consiga quebrar os ciclos e as barreiras que existem ainda. Se você quiser mandar um abraço. Um beijo, tia Lia, um beijo, mãe, e Sebastiana, que é minha avó, minha maior inspiração. Isso é ótimo, isso é muito bom. E na política? Então, uma pessoa que te inspira na política, Jéssica? Então, uma mulher que me inspira na política é a Nelma Lemos. Eu admiro muito a Nelma como uma pessoa na política. E o outro é o Marcelo Poês. Eu acho um grande secretário. Sou, assim, encantada na forma de atuação dele. E eu sou, assim, de ficar observando muito. Eu acho ele muito inteligente, um cara que me deu um aulão. Pude estar com ele em um momento e, assim, eu sou uma grande fã da forma como ele leva. Perfeitamente. Você é 27 anos, muito nova ainda, mas, na sua opinião, o melhor prefeito que Itaperuna já teve? Eles, né? Mas é o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, o Claudão. Né? Eu gosto muito do Claudão. Tive a oportunidade de conhecer, assim, mas bem velhinho. Eu gostava, todo mundo também fala bem dele, Dr. Péricles, né? Assim, eu escuto falar, mas para mim foi o Claudão. O Claudão na cidade, a maioria que senta nessa cadeira aqui e bate um papo conosco, eu acho que é unânime em relação a falar do Sr. Cláudio, né? Que mudou muito Itaperuna. Sim, a gente sentia, mesmo pequenininhos, né? A gente sentia o impacto dentro da rede escolar, né? Apesar de, na época, ter muito mais difícil alguns acessos, mas era diferente. Hoje em dia tem uma coisa assim, igual um passe livre, uma coisa boba, passagem, valores, tudo isso era diferente. Eu sei que foi uma época diferente, o dinheiro hoje está mais valorizado, as coisas aumentaram o preço, mas era uma época que... Mas era uma época difícil tranquilo. E hoje a gente tem uma facilidade maior, né? Sim. Com 2 deputados na cidade. Sim. Exatamente. Perfeito. E aonde que a Jéssica quer chegar na política? Eu quero chegar assim, no ápice mesmo da transformação, de eu sentar e falar que valeu a pena olhar para trás, né, ver o futuro das crianças, ver uma outra realidade. Eu penso muito no mundo tecnológico, sabe? Onde todo mundo, a gente está todo mundo na robótica, e eu acho que a informação se propagando de forma verdadeira, as pessoas mais antenadas, quem não teve tempo, por exemplo, de estudar, que comece e avance. Eu queria um mundo onde todo mundo tivesse oportunidade, pudesse brigar de igual no mercado de trabalho, pudesse acabar com essas questões, né, de racismo, o preconceito contra nós mulheres, essas vulnerabilidades, esses julgamentos, né, por conta de religião, por conta de ideologias. Eu queria um mundo onde as pessoas se respeitassem. Eu acho que a política é um grande agente para transformar isso aí. Essas questões de se todos os políticos, né, se posicionassem para um rumo só, eu acho que... Mas vai ser difícil. Para isso, a gente vai ter que tirar quase todo mundo de lá de dentro, né? É verdade. A política tem dessas coisas. Tem que mudar. Tem que acabar com essa relação de troca. Trocar o que é do povo por conta de poder, dinheiro e ego.
Infelizmente, essa é a realidade, né? Por isso que a política em si está tão desvalorizada. Sim. Por isso que muita gente já não confia mais, porque as pessoas sempre querem algo a mais e o político parece que ele quer algo a menos para o povo. Menos para o povo e mais para eles, pra infelizmente. Jéssica, infelizmente, nosso tempo já acabou. Foi muito rápido, né? Você vê, nem parece, né? O tempo passa rápido pra caramba. Mas eu queria que você direcionasse seu olhar para a câmera e, com 1 minuto, dissesse assim, suas considerações finais, mandasse beijo, abraço para quem você quisesse, porque chegar em casa vão puxar sua orelha caso você não mande. Mas as suas considerações finais, 1 minuto para a câmera. Então, gostaria também aqui de agradecer a vocês que nos assistiram, mas dar um beijo especial também para Simone, para a Juliana e a Cris, que são pessoas que estão comigo todos os dias nessa caminhada em prol não só das mulheres, né, da maternidade, mas também outras questões que envolvem pautas raciais, que envolvem a falta de acesso e a educação da nossa parte alta, que precisa de um olhar, né, mais sensível para que a gente consiga descer, né, com um olhar com mais expectativa e perspectiva de vida e mudança, para que nós conseguimos quebrar os ciclos, sabe? Essas barreiras que, infelizmente, essa questão política ainda afeta bastante. E que Itaperuna possa avançar e ser cada vez melhor, não para quem está ali fazendo o seu papel, que foi escolhido para trabalhar, mas para a população mesmo. Então, eu gostaria de dar um beijo a todos vocês que nos assistiram e que vai ver o vídeo depois. Muito obrigado, Jéssica. Eu quero, assim, agradecer, né, por essa oportunidade de estar junto de você aqui, de debater assim, esse papo gostoso de política, com toda a transparência, com toda a clareza, né, como fizemos aqui hoje aqui. Você, como pré-candidato, eu desejo toda a sorte do mundo na sua caminhada, na sua jornada política também, né? Nós sabemos que não é difícil, que às vezes é muito complicado, ainda mais assim na primeira vez, né? Começar a caminhar, começar a fazer o seu trajeto, mas com os seus ideais, com aquilo que você já traçou, isso aí já é praticamente meio caminho andado. Se você tem essa bandeira, se você levanta essa bandeira, você pode ter certeza que lá na frente é um legado que você vai deixar, né? É um legado que seus filhos também vão passar a seguir isso aí. Então, eu desejo a você toda a sorte do mundo. Tá? Caso você precise, as portas do Papo de Política estão abertas para você também, né? E para nós é muito gratificante ter recebido você aqui nessa noite. Obrigada. Tá joia? Obrigada. Pessoal, eu queria destinar a você agora que está em casa, agradecer você também por ter ficado junto conosco no decorrer dessa noite. Na quarta-feira agora, nós já temos a nossa entrevista já marcada, então fique ligadinho. Na quarta-feira, às 19h30, estaremos de volta para mais um programa Papo de Política. Queria agradecer mais uma vez a sua audiência. Fiquem todos com Deus e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.